Olá, um ótimo dia para você que se liga aqui conosco. O nosso podcast de hoje a gente recebe o Rodrigo Assen e o Sérgio Fonseca, eles são sócios da RB Digital e Print. E claro, como você já sabe, a gente vai entrar um pouquinho na história da empresa deles e vamos provocá-los aqui para que eles compartilhem aí os serviços que eles fazem, algo curioso que já aconteceu por lá, enfim, vamos juntos aí. Mas começo dando nossas boas-vindas aí a vocês. Tudo bem, Rodrigo? Tudo Obrigado ótimo. por aceitar nosso convite aí. Imagina, prazer imenso poder participar desse podcast, explicar um pouco para o pessoal como que funciona nosso ramo, nossa história e o que a gente ainda pode trazer de bom para o mercado aí que tá bem próspero para gente. Legal. Muito Sou bom. curioso, hein? Sou Por curioso, favor. hein, Sérgio? Por favor, seja Tudo bem, curioso. Sérgio? Obrigado aí pela É um presença. privilégio muito grande mesmo poder compartilhar. São 30 anos de estrada, né? 30 anos, 30 cara. anos na área Você gráfica. começou desde os 5, então. Cara de 35, pô. É, moleque. Tem um chãozão, hein? Tem um chãozão. Ah, Trabalhando, crescendo bastante, conhecendo todos os meandros da área gráfica, né? A parte de desenvolvimento, a parte de implantação. Então tem bastante coisinha para dividir aí com vocês. eu já ia pedir para vocês começarem a contar para o nosso pessoal o que é a RB Digital e Print. Está no nome, né? Digital e Print. Trata-se aí de uma gráfica, mas conta um pouquinho mais. Aí. O que a RB faz hoje para o público? Ó, hoje basicamente é que nós temos dois braços, né? São duas lojas. Uma, o Sérgio vai explicar melhor, que é a parte da Flexo, falando na unidade digital, que é a que eu fico. A gente tem um leque de serviço que a gente consegue atender praticamente tudo que o cliente precisa, desde uma simples impressão até um projeto bem complexo de comunicação visual. Então, assim, a gente passa por todas as etapas da comunicação visual. A gente ainda não está na parte estrutural, fazer fachada, esse tipo de coisa, que ainda não temos espaço físico para isso. Mas da parte de impressão, vou te falar que o nosso leque abrange tudo. Desde, como eu falei, de uma cópia simples, passando por parte gráfica, flyers, folders, tudo, até Aquela chegar... de porta aberta, o público que está passando ali na calçada, né? Eu conheço. A Exatamente. RB, e o público precisa de um serviço simples de gráfica, a RB. Exatamente, até grandes projetos que a gente nós já fizemos e ainda tem alguns em andamento para implantar nos clientes. Bem legal mesmo. E até, sei lá, uma impressão em grande escala. Qualquer tamanho. A gente consegue atender Pessoa física e pessoa jurídica, principalmente. Exatamente. Hoje mais até pessoa jurídica, que tem a porta aberta lá, né? Exato. Tem o varejo e digamos que a gente faz o atacarejo, né? Hoje tá muito na moda, né? A gente faz desde o varejo, atacado, o que o cliente precisar. A gente não tem... Tem muita gente que pergunta assim, qual é o seu mínimo? A gente não tem mínimo. A gente tem o pequenininho até o enorme. Então a gente consegue... Uma copiazinha, uma Exatamente. De um documento de identidade ali, fazemos? Faz também. Tanto que a gente já fez um projeto na Avenida Paulista de uma empresa de telefonia em nuvem, foi o andar inteiro. Fizemos o andar todinho adesivado, comunicação visual, foi tudo feito do zero. Desde o projeto, criação, execução, impressão, tudo. Bem bacana, cara. Bem bacana mesmo, cara. Mesmo. Às vezes, num primeiro momento, a gente olha e fala, gráfica, né? Mas a gente não... Às vezes não entende muito bem o que tem por trás, tem um baita de um trabalho por trás, né? Exatamente. Você falou até de fazer um trabalho arquitetônico, projetista, Exato. tentando mostrar para o cliente antes ali como é que vai ficar, ou o ambiente, né? Ou até mesmo um serviço de impressão convencional. Exato. E hoje o que acontece muito no mercado, devido ao YouTube, às redes sociais, o cliente, ele quer algo e não sabe. Eu vi. Aí você tem que entender a necessidade. Minha esposa é assim, ela sempre quer alguma coisa e não sabe. A gente tem que descobrir. Exatamente. Então, assim, é a palavra que eu uso que é o adivinhão. A gente tem que adivinhar. Exatamente. Faz esse exercício em casa para atender um cliente. Exatamente. Que pior ali que adivinhar. Minha mulher, assim. E você comentou da sua esposa. E hoje tem muito cliente igual a minha esposa, que não sabe. Você dá 10 opções, ela... mas eu quero a 11ª. Mas aí a gente faz um trabalho bem bacana. Se viram a fazer a 11ª. Por isso, tá explicado por que elas têm tantos sapatos no armário, Sérgio. É por isso, cara. Exato. Porque das 10 opções ela compra e, no fim, sempre tem a 11ª lá. Exatamente. Que é o que, na verdade, ela queria, mas elas nunca contaram pra gente. Ela sabia, cara. Tem que explicar pra elas o que ela queria.
o público feminino que está assistindo sabe que elas já sabiam desde o começo. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. É isso, já fala da Flexo lá, o pessoal também É entende. legal a Flexo. Eu lembro a primeira vez que você entrou lá na empresa, você viu a impressora. Você ficou olhando para ela, falou, onde é que tá? Como é que chama aquela? Máquina do tempo. Não. Você falou Do- do que tem no carro De Volta ao Futuro. O capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo. Eu olhava o Não. Sérgio, cara, é o Dr. Brown ali, hein, cara. Ele tem o do futuro ali, rapaz. Aquele maquinão. Então, quando você fala de impressão, né, de gráfica, você pensa no Rodrigo, na unidade onde ele atua, você pensa em planicidade. Então, a suprema maioria dos produtos gráficos que ele faz são planos. Certo, Rodrigo? Exatamente. Então, ele faz de pequenas quantidades e grandes, adesivo à parede. Você vê, é tudo plano, tudo plano. Quando você pensa em bobina, aí você pensa na unidade onde eu atuo. Né? Bobina de impressos gráficos, mas eles são adesivados, são autocolantes. Então você tem um suporte e você tem o rótulo que vai em cima. Quando você tira, você põe onde você quiser. É isso que a gente faz lá. Então a gente faz rótulos pequenos, quando a gente fala pequenos, 10 por 10 centímetros, até um tamanho de 10 por 10 exemplo, e você consegue acomodá-los em bobina. E em bobina você consegue fazer grandes quantidades. Essa grande sacada. Você fornecer quantidade de adesivos em altas quantidades para o cliente do varejo, que hoje está precisando muito, pessoal que faz empreendimento, até grandes players no mercado, consumidores que consomem 10, 20, 1 milhão de rótulos. É muito legal. Para aquele que vai fazer na mão e para aquele que vai fazer, que já tem uma máquina para fazer, que tem uma rotuladora. Tem uma rotuladora, isso mesmo. Então, as grandes empresas, quando você vai comprar 100 mil rótulos, por exemplo, você não vai colocar 100 mil rótulos na mão. Eu colocaria, por não entender. Não, você não ia colocar. Você ia ficar louco, você ia bater lá na RB. Eu ia desistir na primeira manhã, né? Mas, cara, precisando... Você ia bater na RB e falar assim, Sergião, Rodrigão, como é que eu vou aplicar 100 mil rótulos no produto que eu tenho? A gente fala, você vai usar uma máquina rotuladora e a gente especificar a máquina. Nós temos empresas parceiras que fornecem rotuladoras, né? Pode ser, elas vendem, pode ser em comodato, né? Então, por consignação. Então, você vai fazer o uso dela, a gente vai te auxiliar na instalação e como você vai poder fazer uso do equipamento para aplicar os rótulos que você comprou. Me dá um tipo de cliente, de segmento, não precisa falar marca, né? Não sei que vocês queiram, o cliente que vocês atendam, mas eu estava dando uma olhadinha no Instagram de vocês, eu vi lá uma garrafa, sei lá, uma cervejaria, de repente é um cliente em potencial de vocês. Sim. Hoje em dia tá crescente isso, né? Sim. Pessoa que faz cerveja artesanal, e eu sei que vocês têm vários clientes do ramo, fica a dica aí para quem estiver procurando. Às vezes já até tem, né? Mas que não está satisfeito ou quiser, de repente, conhecer o trabalho da RB, que a gente sabe que todo cliente que chega lá fica, né? Que significa que eles prestam um bom serviço. Boa qualidade. Mas é um segmento que vocês têm muito interesse hoje, que é a rotulagem de garrafas. Qual a grande sacada nisso aí? Hoje a gente entende a dor do cliente. O que significa isso? Tem cliente que ele está começando a empreender e ele quer produzir 100 garrafas de cerveja. Já é um produtor de cerveja. Tem muita gente fazendo cerveja artesanal hoje. Exatamente. Ele tem lá 100 garrafas, 200 garrafas. Pô, ele fez isso daqui, eu preciso de rótulo. Ele vai consultar uma gráfica hoje, uma gráfica convencional vai querer empurrar para ele 5, 10 mil rótulos. Ele falou, mas eu não preciso de 10 mil rótulos, não preciso de 1000, preciso de 100, 200, que é o que eu estou começando a fazer. Ele falou, não, você é obrigado a comprar 5, é o mínimo que eu vendo. Nós não. Nós entendemos essa dor e a gente produz aquilo que o cliente ele precisa. Eu quero fazer 100 rótulos, a gente faz 100 rótulos porque nós temos equipamento para isso. Adquirimos recentemente um equipamento digital. Exatamente. Bobina, isso facilita a automação. Às vezes o cliente ele tem dificuldade para colocar o rótulo na mão, na garrafa, porque ela vai ficar torto. Então o que ele faz? Ele terceiriza a aplicação ou ele tem um equipamento de aplicação automática, que é essa rotuladora. Então, se fornecendo o rótulo bobina, ele consegue envasar e rotular as 100 garrafas dele. Legal. Então, Rodrigão, Sergião, você faz 100 rótulos? Nós fazemos. Faz 200? Fazemos. 1000? Sim. 10 mil? Fazemos.
tudo na mesma qualidade e que atende a necessidade dele. Sérgio, você atende o cliente assim, desse jeito que você está falando comigo aqui com a gente? Desse mesmo jeito? Oxi. Porque é o Sérgio que eu conheço ali de sexta-feira, depois no Happy Hour. E ele está aqui no programa. Se você atende o cliente assim, isso é um espetáculo. Não cara. fala, ele tá me caguetando. Exatamente. Tá me caguetando, happy hour de sexta-feira. Sexta-feira, não vai? Você não vai? Faz tempo que você não vai lá, né, Eu não Sérgio? vou no happy hour. Nunca foi, é verdade, você Senhora. nunca foi. Tô fazendo confusão. E aproveitando. Não, desculpa. Mas o legal é isso, é que o Sérgio ele é transparente, assim, eu imagino ele atendendo. Isso é legal, porque você é muito verdadeiro com o cliente, né? Tem que ser. Porque numa normalidade o cara que tá em casa ali, cara, eu preciso de 100 mil, o Sérgio entrega também. Eu preciso de 100 Entrega. meias palavras. E faz também sem, não, só 100 eu não quero. Porque tem muito disso, né? A empresa que às vezes atende o pequeno e o grande, fica só querendo o grande. Atendo o pequeno, mas eu quero o grande. Exato. E assim, aproveitando, falando, ele entrou no assunto de pequeno produtor, hoje, acho que devido à economia do país, muita gente está empreendendo em casa e precisa de uma identificação visual. Por exemplo, estamos na véspera da Páscoa. A gente está com um monte de demanda de etiquetinha, tag, tudo de pessoas, de empreendedores pequenos. Porque assim, infelizmente a pessoa perde emprego, não consegue, para onde ela vai procurar? Vai empreender. Ela vai empreender. Ela vai empreender. Então, ela cria um produto, voltando a falar da Páscoa, faz um chocolate caseiro. Ela precisa identificar. E é o que ele acabou de falar. Não adianta você chegar para uma pessoa que está empreendendo, começando algo, eu atendo com 10 mil unidades. Não rola, cara. Daqui a pouquinho vocês vão ter mais um cliente que eu vou levar para vocês lá, minha esposa também. Ela sempre falei para ela, ela trabalha com loja, com roupa, sempre trabalhou. Antes de casar comigo, ela tinha a loja dela em São José do Rio Preto. Eu trouxe ela para São Paulo. Ela conseguiu mais um cliente. Pescou. Perdeu a referência do empreendedorismo. Hoje ela trabalha para outros. Só que eu tô sempre plantando a sementinha. Cara, vai empreender, vai fazer a sua loja, vai montar, tem que arriscar, enfim, ela quer, e daqui a pouquinho, e a gente sempre busca na internet, visitando Instagrams de outras lojistas, né, que tem esse trato, esse cuidado que você falou agora, do pequeno, que você começa pequeno, amanhã você vira grande, né, Rodrigo? Exato, e o pequeno indica para muita gente. Exato. Essa da Páscoa começa agora fazendo 10 ovinhos porque perdeu emprego, de repente vai ver, cara, acerta a mão. Exato. Cara, daqui a pouco tá fazendo 1.000 por mês. Vou contar uma história rápida. Que porta que ela vai bater para fazer o rótulo, para fazer a embalagem, para fazer a adesivação, para fazer o trato visual. Nós tínhamos um cliente, são duas amigas lá do Tatuapé. Elas faziam rótulos com a gente de suco detox. Fazia lá 100, 200, 300, 400. Eles foram no Shark Tank. Chegaram no Shark Tank, apresentaram, esqueci o nome da moça lá, comprou a sociedade. Ela começou a pedir 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Hoje ela já está numa escala de milhões e aí no Shark Tank eles têm que ser com fornecedores deles que eles pegam. Mas assim, a gente conseguiu participar disso do começo até eles virarem gigante. Então, assim, a gente faz parte de alguns projetos bem legais aí. E acontece muito isso, muito. A pessoa começar pequenininho, e aí ele falou que você tá há 30 anos. 30 anos. Eu tô há uns 25. Então, assim, você vê a pessoa terminando o colegial, se formando, empreendendo, crescendo e fazendo material com a gente, cara. Muito legal. Olha aí, para quem gosta de energia, aqui tem de sobra, né? Você vê que pequenos negócios se transformaram por conta de fornecedores, parceiros aí que trocam energia. Isso é muito importante. É muito bom. Né? Muito e bom. eu posso falar, conheço, não só porque eu colaboro com a RB também em marketing, e eu conheço a loja, né? Eu conheço tanto a gráfica onde o Rodrigo fica, ali no Tatuapé, assim como o Sérgio, mais ainda, né? Porque a gente está no mesmo prédio, ali, eu tô na Belts ali, no andar de cima, e eu tô sempre de olho no Sérgio trabalhando lá, tá bonitinho. Fazendo a supervisão. Vai almoçar de vez em quando. Então são pessoas muito queridas mesmo e a gente não tá fazendo. E o detalhe que você falou agora há pouco das pequenas tiragens, o que nos favorece é atender as dores de barriga, né? Exatamente. Então você tem, o cliente ele precisa de 100, 200 rótulos, mas ele liga e fala para você assim, escuta, você consegue me entregar amanhã? Ou eu preciso hoje à tarde, você consegue me entregar? Então, dependendo do contexto, a gente consegue preparar um material
no mesmo dia para entregar. Nega um atendimento, vamos ver o Sérgio ruim. Eu nunca vi esse cara. Você consegue? Vou pedir uma coisa. Não, sai daqui que eu não quero. Você consegue fazer isso? Não, é até engraçado porque a menina... Eu não consigo ver o Sérgio maltratando alguém. Não, até a menina ela chega para mim por causa da demanda, né? A gente estava até o teto de trampa esses dias aí. Eu falei, gente, a gente consegue... Coloca... Ela, quando eu posso pedir... Isso foi na quinta-feira passada, ela falou assim, a cliente está pedindo um prazo. Eu falei, põe terça-feira que vem. No dia seguinte, eu falei, põe quarta-feira que vem. Daí ela vem para mim e falou, já sei até a resposta. A menina está pedindo aqui um rótulo para hoje à tarde. Ela perguntou pela manhã, né? Falei assim, deixa eu ver. Fala que dá, fala que dá. Não dá para você falar não para pedido. É verdade. Vocês acabaram de ver o módulo Sérgio Bravo. Terça-feira. Com um sorriso no rosto. eu já oriento lá o pessoal, quando chega um orçamento, alguma demanda urgente, a primeira pergunta que eu faço, para quando? Porque assim, 90% dos prazos a gente consegue entregar. Às vezes a gente não consegue parar uma produção para encaixar algo pequeno, mas assim, foi o que o Sérgio falou, 90% a gente consegue. A gente pergunta, para quando? É para amanhã, para depois de amanhã, então a gente dá um jeito. A gente já teve demanda para rodar de final de semana. Pegar um stand. A gente teve um evento no Expo Center Norte. Um cliente veio do Nordeste, não me lembro o estado, desesperado. Chegou em São Paulo, contratou uma empresa para fazer adesivação. A empresa, aos 47 segundos do tempo, falou, cara, não vou atender, a máquina quebrou. Eles nos ligaram sexta-feira, 3 da tarde, para estar adesivado isso, que ia começar o evento segunda. Produzimos no final de semana, o instalador foi lá. Segunda-feira, 9 horas, estava pronto o material. Bem legal. Então, assim, a gente entende que tem percalços no meio do caminho e a gente tenta abraçar todo mundo para poder entregar. É complicado. Prazo, é complicado. Né? É complicado. Empresa que não cumpre prazo, cara, desculpa, também tem prazo de validade. Exatamente. E o que atrapalhou a pandemia, como a gente está no ramo faz muito tempo, eu ainda peguei a época do discador UOL para poder verificar e-mail. Então, a gente já tá um tempinho aí, estamos ficando bem velhinho. Não tinha isso. Tem o barulhinho do modem ainda. Exato. Antes de dormir, às vezes. Meu ex-patrão falava, a cada 40 minutos você conecta e vê se chegou o e-mail aí. E aí... Mas a Vitória tá acompanhando o nosso programa, não sabe, faz nem ideia do que a gente tá falando. Melhor a gente mudar. Voltar para a realidade, né? Mais atual. Então, e aí veio a pandemia e eu acho que assim... Darcy, tá entendendo? Darcy, tá entendendo? Não tá, né? A Darcy, que é a nossa coordenadora aqui, ela é novinha, não tá lembrando não. Ela não sabe o que é isso não. Aí veio a pandemia e por conta de WhatsApp, hoje é tudo rápido a informação. E aí tem muito cliente que às vezes não entende essa urgência. Acho que é instantâneo. Aí a gente contorna, mas sempre dá certo, cara. Sempre dá certo. Hoje o prazo é mais apertado, né? Sim. É muito apertado, mas a gente consegue contornar e fazer a coisa fluir, acontecer. Eu acho que todas as empresas que eu passei, não dá para você falar que você vai fazer um serviço, vai entregar na quinta e passar de sexta. E também não dá para falar, não, no máximo 15 dias entrega em 2, né? Porque você sabe que você vai conseguir entregar em 3, fala 15, você tá temporado. Também não serve. Também não serve. Né? A pessoa se programa lá do outro lado. Sim. E eu acho que a gente tá aprendendo cada vez mais com isso. Exato. Né? Exato. De prazo. E isso é muito bom. A gente já fomos péssimos no passado, hein? Nós brasileiros, eu falo. Exato. Né? Nem fala. Construção civil devia aprender isso daí ainda, né? O pessoal atrasa Rodrigo bastante. Tá passando por uma obra agora, tá fazendo a mudança lá, né, Nossa, Rodrigo? a empresa tá crescendo, a gente tá mudando para um prédio maior, 2 andares, enfim. Pertinho, 100 metros. Tá tudo no prazo certinho lá. Já era para ter mudado esse final de semana. Mas não deu. Não deu, cara. Aí mas você também não prometeu pra ninguém que estaria lá na semana que vem, né? Não prometi então pra ninguém. Você é um cara vacinado. Mas sabe quando você vai para um prédio, o prédio é tão bonito, e você acha que tá pronto, mas não tá, porque tem tanta coisa para fazer. Ele quer colocar uma maquiagem maravilhosa. Exato. Quem vê o prédio atual e vai para o novo, é outro mundo. Hoje ele trabalha numa empresa, né? Amanhã ele vai trabalhar numa casa. Dá vontade de morar lá. É bem bacana. É muito agradável. E a perfumaria que a gente está colocando ali vai fazer com que os clientes queiram ficar ali. Exatamente. E no nosso ramo conta muito a estética, né? Porque eu brinco assim, você vai num dentista que tem cárie, você vai num advogado que não gosta de ler,
calma aí. Eu já vou. Eu já acho vi que um monte daqueles médicos que ferreiro, cuidam de cabelo lá né? com o cara é careca. é meio esquisito, né? Mas existe. Existe. Então, assim, como a gente vai oferecer um serviço de comunicação visual, um serviço para a pessoa criar a identidade dela se a gente não tem a nossa? Aí, eu acho que Essa é uma não. propaganda. Eu reparo demais, cara, em tudo, assim. Às vezes eu tô andando no shopping com a minha esposa, com a minha filha, eu passo da frente de um tapume, de um adesivo, eu passo a mão, assim, pra ver. Aí minha mulher fala, nossa, lá vem você vendo a qualidade. Eu falo, não, porque assim, eu não entregaria isso. Ainda bem que você não trabalha com Eu não, biquíni, ela fala, né? exato. Eu falo, cara, eu não entregaria isso. Eu não entregaria isso. Mal feito. Então, assim, eu sou muito detalhista. Então, eu olho muito. Se a pessoa vai me oferecer um serviço, ela tem que ter uma bagagem, ela tem que mostrar aquilo que ela faz. O cliente tem que entrar na loja e falar, nossa, que legal, quero isso pra mim. E isso vende. Agora, tem uns locais que você entra, cara, o cara fala que vende uma comunicação visual, uma impressão de qualidade, sendo que o local que ele tá não é de qualidade. Então, eu acho que isso daí Não transmite segurança. E o prédio que a gente tá indo, além de ter toda essa parte, é robusto. Então, o cliente gosta de ver a sua estrutura, fala, pô, vou soltar aqui no peito dele um serviço aí de, sei lá, 10 mil unidades de X produto. O cara vai olhar para você e falar, não, ele entrega. Então é isso que a gente tá buscando com essa mudança, enfim, vai ser algo bem novo, bem bacana aí, que vai ser Eu diferente. já tinha um perfume, agora eu tenho um frasco. Ó, Frasco bacana. bacana, vai ficar muito bom frasco mesmo. pequenininho, né? Não, agora um frascão. Não, tem que ser o pequeno. Os melhores perfumes não estão nos É, melhores mas frascos. pro Vem tamanho comigo. do tatuapé, você olha, fazendo essa analogia, o nosso frasco é pequeno e entrega um bom perfume. Isso. Saiu bem, Saiu bem, saiu bem. Muito bacana, muito bacana. Cara, vamos entrar um pouquinho mais nos serviços da RB aí? Vamos tentar falar um pouquinho de cada um deles, mais específico, até para a gente poder... A gente tem no público que vai estar acompanhando a gente aí para todos os gostos, sabores, todos os frascos. Quando você fala toda a de... decência. Quando você fala de rótulo, ele já conta muito do para que ele serve. Você fala de rótulo ele serve para identificar e para embelezar seu produto. Então você vai no mercado, você tem 7 segundos, né, para você tomar uma decisão daquilo que você vai comprar. Você está na frente de uma gôndola, é onde você bate o olho, é aquilo que você vai pôr a mão. Então muito depende daquilo que o seu frasco ou o seu produto está informando para chamar a atenção do cliente. Então a sua capacidade de imprimir a ideia do cliente no frasco é que vai ser determinante no sucesso ou não do seu cliente no mercado. Então o seu cliente ele procura fornecedores que possam traduzir aquilo que ele pensa em rótulo, né? Então o rótulo, quanto mais beleza ele transmitir, né, mais o meu cliente ele vai se agradar disso. Então nós temos capacidade de fazer isso, sim. Nós temos capacidade de fazer impressões com grandes resoluções. O que significa isso? Quando você pega um rótulo, né, bem impresso, né, bem diagramado, né, então você não vê furos diante da impressão. Quando eu falo furos, é que o cliente indouto, aquele que não conhece muito de impressão, ele vai falar, por exemplo, nossas esposas, ela sabe olhar para um rótulo e dizer se ele está feio ou não. É isso que conta para a dona de casa que vai no mercado. Se está feio ou não, se transmite algum brilho, se está torto ou não, questão de estética. E esse é o cuidado que a gente tem que transmitir. Então o cliente ele tem isso em mente e ele pergunta para mim e para o Rodrigo, ou pergunta para a RB, vocês têm capacidade de fazer isso? A gente fala, nós falamos, temos e podemos agregar algo mais, né? Então a gente aparece com soluções, né, com customizações, onde a gente transforma a ideia dele numa impressão que favoreça mais a ideia e ainda custe menos, né? A gente customiza. E com nossa tecnologia a gente consegue fazer muitas coisas bacanas. Exemplo, você falou agora há pouco de garrafas de cerveja, né? Normalmente você põe a garrafa de cerveja dentro de um balde com água gelada enquanto, né? Então a preocupação nossa ao fazer um rótulo é que o rótulo não descolhe. Às vezes quem compra acha que é só colocar um adesivo lá, pôr e tá bacana. A nossa não. É nossa atender o cliente dizendo para ele que não é qualquer adesivo que ele pode colocar naquele rótulo. Ele tem que ter um adesivo que suporte
a imersão, né, e que não descolhe. Ele tem que ter uma tinta que seja tóxica. Ele tem que ter uma tinta que não solte com água. Ele pode ter uma blindagem, né, colocar uma laminação que suporte a abrasão. Então, quando você dá esse tipo de informação para o cliente, ele se sente seguro em comprar e sabe que o produto dele ele vai ser um case de sucesso, né? Então, você vende o produto, vende a solução, vende a impressão, vende a resolução e é assim que a gente se coloca no mercado. E a criação, como é que você separa? Você tem um cliente que vai buscar a criação com você, que nem você está dizendo agora, e tem um cara que já vem com pronto, né? E vem só para você rodar a impressão. Sim, tem aquilo que tem pronto, o próprio cliente tem uma agência de publicidade, eles criam um rótulo e quer que a gente entregue aquilo que eles desenharam, aquilo que eles criaram, e tem aqueles que têm um croquis, né, apenas um esboço. Olha, eu criei uma logomarca, eu gostaria que vocês dispusessem essa logo dentro de um contexto, como é que vocês podem ajudar? Nós temos pessoas preparadas, né, Rodrigo? Exatamente. Que pode precisar desse serviço. É isso aí. Exato. E falando um pouquinho lá da diversidade de trabalhos, né? Essa parte do Sérgio, ele é muito focado em rótulo, lacres e etiquetas. Na nossa outra unidade, que é a digital, além de toda essa parte que a gente já explicou bastante de rótulo e etiqueta, como a gente falou no começo da conversa, desde cópia simples, a gente tem muitos clientes que rodam apostilas hoje. Hoje ainda a pessoa fala, nossa, mas papel vai acabar. Vai, daqui 200 anos. Daqui 300 anos. Não vai. Você vai pegar um livro, você vai comprar um livro digital. Cara, não é todo mundo consegue ler. Então a pessoa precisa, às vezes, imprimir uma apostila, dar um treinamento, dar um curso, fazer um certificado. A gente tem a parte de plotagem de engenharia. Estamos em São Paulo, cara, que é um canteiro de obra do Brasil. Então não para. Então a gente tem a parte de impressão de planta, tudo, encadernação, offset, a gente roda cartão. É muito amplo. Então... eu até brinco, a gente pegou um projeto, chama Smart Store, uma rede, mercadinho de condomínio. O cliente estava desesperado, atrás, cara. Uma coisa que acontece muito no nosso ramo, o mesmo serviço você encontra por R$100 e até 1.000. Aí o cliente fica perdido, ele fala, cara, mas como assim? Um cara me cobrou 100 e o outro fornecedor me cobrou 1.000. É o que eu falo para todo mundo, a gente tem que ter o equilíbrio, é o meio termo. Cobrar o justo do mercado, mas entregar algo acima do mercado. Aí que você consegue ser diferente. Então, falando da diversidade desse cliente, ele chegou, ele tinha orçamento X, Y, até todos. A gente ficou no meio termo e eu falei pra ele, cara, conhece nossa qualidade? Ele tá fazendo a 5ª loja com a gente. Porque ele ficou louco, ele falou, cara, perfeito. Bacana. Aquilo que a empresa mandou do mockup, ficou igual. Ficou até melhor a impressão. Então, instalação, então assim... Todo esse carinho e atenção a gente dá para o cliente. É o que eu falo. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, para sustentar. Mas falando da gente, a gente ama o que faz. Eu vislumbro você chegar para mim e falar, pô, minha esposa vai empreender, que nem você falou que ela queria fazer. A gente vai criar uma marca de, sei lá, um amendoim caseiro. Cara, a gente vai participar do começo ao fim. O que você precisa... Qual é a sua ideia? Assim, a gente só precisa de um norte para poder ter a criação. Eu gosto disso e tal. A gente vai do começo ao fim. Vamos rodar, cartão, o rótulo, o talão de pedido, tudo. A gente apoia em tudo. O brinde, que às vezes o cliente precisa. Hoje, se você chega para fazer uma visita e não levar o brinde, você tá atrás. Você chega com um brinde, um negócio personalizado, é diferente. Então, assim, toda essa parte a gente consegue apoiar. Legal. Desde a criação até. Cara, acho que esse é um ramo maravilhoso. Eu adoro. Tem de gente vendendo coisa na internet. Adoro. Começou assim, vou fazer um teste. E ainda talvez, pensando agora tá na hora de eu pensar na embalagem. Agora o negócio tá crescendo. Isso. E isso é muito legal, porque no nosso caso específico lá, eu espero que seja mais breve possível. E falando sério, nós vamos sentar para conversar, viu, Rodrigo? Vamos. Porque o que a gente vai precisar fazer? A sacolinha. Né? Vai ter que fazer aquele papelzinho de seda com a marquinha, fazer um adesivinho para colar, um cartão fidelidade para o cliente. Isso. Que sai bonitinho, que vai um carimbinho, uma marquinha em cima. Vocês devem apoiar. Se não fizer, tem parceiro que faz, tenho certeza. Exatamente. Né? Fazer um cheirinho, sabe essas coisas assim?
um público feminino que ela vai atender, né? De roupa. Então, o homem geralmente é mais. Mais bruto, né? O homem não pensa muito, mas a mulher é importante isso daí. Muito, muito, muito. Né? Então, esteja certo que nós vamos sentar para conversar. E parcela também, né, Rodrigo? Vamos, a gente faz o impossível. O pessoal tá perguntando, tudo lindo, maravilhoso, mas e aí? Né? Põe no prego. Não, Vamos fazer um. Então é isso daí. Porque é importante também, claro, né? Porque justamente para quem está começando, imagino que vocês tenham também essa consciência, que às vezes o cara também precisa, quer porque que não fez? Porque às vezes não percebeu. Tocando nesse assunto, algo que acontece em 2018, eu reformei lá o apartamento. Vou dar um exemplo rápido para chegar no nosso ramo. Eu detesto chegar num lugar, o cara te oferecer o mais caro. Você tem que entender o que o cliente, além da tiragem que ele quer, quanto ele pode investir naquilo. Não adianta você chegar com o melhor adesivo, o melhor tudo, só que o cliente fala, pô, eu posso fazer 200 unidades e meu orçamento é esse. Então a gente vai encaixar dentro do orçamento do cliente. Ó, vamos fazer isso aqui, essa é a melhor opção. E às vezes o mais caro não é o que o cara precisa. Exatamente. Aliás, eu acho que a maioria das vezes. E assim, às vezes o cliente tem uma arte tão feia que você chega pra ele e fala, cara, não roda nesse daqui, cara, porque a sua arte vai estragar a impressão, entendeu? Então assim, tudo é dentro daquilo que o cliente quer. Então, mas a gente respeita o gosto. Exato. Não, tem umas coisas. Tem umas coisas que eu vou te falar. Não. Mas assim, a gente tem que entender, porque eu não gosto de chegar, eu quero comprar um sofá. O cara dá um sofá de 20 pau, cara. Não, eu posso pagar 3 conto em 10 vezes de 300 reais. É o que eu posso. Então a gente vai ter a melhor opção. Geralmente o sofá de 20 mil é feio. É feio. Eu já. E é de couro, esquenta muito, não, fica grudando. Eu também acho. Eu também acho. Não gosto. Não. Então, assim, eu não gosto. Então a gente tem que entender o quanto o cliente quer e quanto ele pode investir. Legal. Então, senão você fica aí dando tiro no escuro e não acontece nada. E outra, mais ainda na questão de vocês não estão buscando o cliente para ir lá uma vez, ir embora e nunca mais voltar. Não, você está querendo que o cara venha todo mês. Sim, você está querendo um negócio recorrente. E esse é o cliente que volta. Cara, que para você não vai importar muito se o cara vier para pagar 10, você vai ser sempre. Sempre. Aliás, o bom comerciante prefere que 10 vendas de 1 do que uma de 5. Você ganha ali na hora ali, pô, eu quero... O cliente é aquele que gosta de... E outra, esse cara que vem sempre, amanhã vai estar do lado de alguém que vai vir também. Exato. A chance de você multiplicar o cara vindo sempre, toda semaninha, batendo na tua porta, que o cara vem uma vez e nunca mais volta. O cara quer conforto, Você né? tem, importante que são empreendedores aqui, isso que é legal, a gente consegue entrar na alma de empreendedor, né? E começa a observar coisas que numa normalidade você bate na porta, olha lá o Sérgio e o Rodrigo, talvez você não consiga ver. E aqui no nosso programa a gente consegue fazer essa leitura. Sim, e acho que deu para aparecer, eles estão transparecendo isso, né? Que por trás ali de um negócio tem a energia, tem a alma deles ali. Isso é legal, legal mesmo. Exatamente. Né? Não é nenhum personagem, que eu tava brincando com o Sérgio, eu conheço o Sérgio. E ele é esse cara aí, né? Eu imagino ele, eu achei que, ele vendendo lá é uma coisa. Não, mas ele vendendo, ele falando aqui, a gente batendo um papo no almoço, não pode falar no happy hour lá. Mas no nosso almoço é assim, né? Isso eu valorizo bastante, isso daí. Exatamente. E assim... Eu sou um personagem aqui, eu sou igual lá também, né? Ou não? Você? Não, você é mais contido, cara. Pô, você falou que eu sou um personagem desse aqui. Não, o personagem é... Caramba, Rodrigão. Aí é complicado, né? Cada um lá, jogando pedra no Exatamente. Caramba, ó, meu. Ainda que não tomou, ele perguntou da bebida, né? Mas e se tivesse uísque, vodka aqui... Mas tem aí, vocês não pediram gostinho nessa aguinha aí? Eu tô meio vermelho. Nada, pra que a ideia é se soltar, entendeu? Entendi. Tem um... Só não pode ter uma boa noite Cinderela aqui, senão a gente volta com ele. Não, mas bacana. Vamos ver se é só água mesmo. Dá uma olhada. Não tá batizada, não. Hoje tem muita gente, né, de fast food, a gente estava falando de segmentos de mercado, né, então a gente atende bastante a área, segmento alimentício, de bebidas, né, cosméticos, né, químicos, e assim vai. Quando você fala de segmento alimentício, então hoje a gente faz até etiqueta para que vai colar em fruta. A gente produz milhões de etiquetas que vai lá para o Nordeste, né? Você cola em banana, você cola em melão, você cola em melancia. Até para exportação também, né? Para exportação. Exportação tem obrigatório. Sim, a gente faz. Aí você fala de
rótulos que vão em frascos de PET ou de vidro, aí molho de tomate, shampoo na área de cosméticos. Então a gente pensa muito hoje também em pessoas que fazem empreendedores de fast food, delivery, pessoal entrega, é tudo rápido. Eles precisam muito de etiqueta para identificação de bandeja, que vai em refrigerador. Então essas pequenas tiragens que eles precisam de troca rápida, compra e me entrega amanhã, então nós somos especialistas nisso. Então bater lá na unidade da Coelho Lisboa, hoje então na Cantagalo, mas vai virar Coelho Lisboa também, então a gente pode atender nesse segmento e dar assessoria. Mas se a pessoa não sabe o que comprar, não conversa com a gente que a gente vai ajudar a auxiliar na necessidade dela. Muitas vezes você quer comprar alguma coisa, aquilo que a gente está falando alguma coisa, o 11º elemento. Né? Sua esposa tinha Exatamente. 10, era o 11º que ela queria, mas não sabia o que queria, porque não sabe o que quer comprar. Nós somos assim muitas vezes. Eu queria comprar algo que me satisfizesse, mas não está muito legal isso. Aí entra aquele consultor, entra aquele vendedor que vai te apontar o caminho, falar, se você for nesse caminho, vai dar bom. Então procurar a gente nesse sentido de consultar e fazer nascer o filho que ela quer, que é o que o cliente quer, né? É uma das nossas propriedades. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidinho. Vamos. A gente tá com 40 minutos de programa, já não parece, hein? Nossa, Faz rápido, 10 hein? minutinhos, não Faz parece? 3 minutos que a gente começou. A gente tá 40 minutos aqui. Na volta, a gente pode entrar mais no assunto de criação de cardápios, que eu sei que vocês têm bastante clientes do tipo. Sim, né? sim, muito. Banners, que sei também que direto eu vejo rodando banner lá. Bastante. E a adesivação também, que a adesivação de ambiente eu acho um espetáculo, acho que vale um bloco só pra gente falar disso daí. Vale. E mais outros assuntos que vocês queiram abordar aí na sequência. Vamos, pode ser? Pode Claro. sim. Então a gente dá um tempinho e volta já. Muito bem, estamos de volta. Cara, eu acho que a gente deveria, viu, Darcy? Vamos deixar combinado algo aqui nos próximos programas, a gente deixar essa câmera rodando aqui no nosso intervalo, porque o assunto que estava aqui estava bem legal, hein? Tava muito bom. Impublicável, é verdade. Não pode. Não vai aguardar comigo. O assunto estava bem legal. Bom, estamos de volta aqui. A gente está recebendo aí o Sérgio Fonseca e o Rodrigo Assen, da RB Digital e Print. E a gente vai para o nosso segundo bloco. E conforme prometido, deixei alguns assuntos aí que eu quero saber deles, alguns serviços aí. E algo mais, que no finalzinho eles vão saber aqui que eu estou preparando. Guardei na manga aqui. Guardei na manga. Rodrigo, vamos. A gente estava conversando aqui em off de um serviço importantíssimo também que a RB Digital oferece, que é aquele criativo de cardápio e afins ali. Tatuapé, como você disse, né, um dos bairros mais gastronômicos Exato. de São Paulo. Como que é esse trabalho aí da RB? Vamos lá. A gente está bem no núcleo ali do Tatuapé, em torno de milhares de bares e restaurantes. E assim, o cardápio, a pessoa compra com os olhos. Ela chega lá, ela quer ver um cardápio bonito, algo apresentável para poder fazer o pedido. Então, assim, a gente atende pelo menos uns 50, 60 restaurantes. E ainda mais hoje, com o preço do alimento muda toda hora, eles estão trocando toda hora. E sempre eles querem mais. Um cardápio melhor e, enfim, quer sempre algo novo. Então a gente tenta entender aquilo que o estabelecimento quer. Que nem tem gente que a gente estava até comentando mais cedo, eu brinquei da arte que não é legal. Assim, às vezes o cliente não tem noção, ele tá começando, ele tá assim, com uma ideia meio que desatualizada, voltando pro cardápio. Às vezes o cliente chega com um cardápio poluidíssimo, cara. Você vai ficar lá 25 minutos escolhendo a comida, não rola. Então a gente tem essa parte de orientar, falar, ó, o que você vende mais? Eu vendo paella, eu vendo feijoada. Então a gente foca nisso, coloca os acompanhamentos e faz algo enxuto. Por quê? Eu até, todo programa que você assiste, a gente aprende algo do nosso ramo. Quando a gente viu o Pesadelo na Cozinha, cardápio. Cara, o Jacan, ele ficava maluco, cara. Ele sempre falava, menos é mais. Não adianta você pôr 35 pratos sendo que você vende 4. Então a gente segue essa linha. A gente tenta deixar enxuto, bonito e apresentável. E a gente vai dentro daquilo que o cliente quer. Às vezes o cliente ele quer um cardápio mega com acabamento top. Aí a gente fala, o acabamento é top, a durabilidade não.
Então vamos nesse daqui mais simples que você vai ter cardápio aí por um bom tempo. Aí vem o uísque, põe em cima e molha. Então assim, cara, a gente tem que entender aquilo que o cliente precisa. Aí a gente vai e apresenta o produto, monta a arte, elabora. Hoje tem muito cardápio digital, então o cliente às vezes ele quer algo enxuto e o cardápio tá no cantinho no QR Code. Tem muito adesivo na mesa que faz. Eu ainda sou da pessoa que gosto de ver impresso. Até porque a gente trabalha com isso, é legal, mas tem gente que não quer, ele quer o simples e um QR Code aqui. Então a gente vai adaptando conforme a necessidade do cliente nessa parte aí. Mas é bem bacana, cara. É um mundo muito, muito grande de explorar cardápio que a gente consegue atender muito bem. Cara, e você tá ali no meio do Tatuapé, você deve ter vários clientes ali. Vários. E assim, tem cliente que segue um padrão há 10 anos, que é o padrão dele. Tanto que tem... Às vezes é franquia também, né? Então tem que ser exatamente. Mas assim, por exemplo, tem um cliente nosso que ele vende bacalhau há 50 anos no bairro. O cardápio dele parece que é de 1972. E aí a gente fala, vamos... Não. Meu público é esse, aquele senhorzinho que para lá e beleza, então vamos seguir. Já tem outros que não, que é moderno, que nem tem tabacaria junto, então ele quer um negócio mais, um cardápio, atrás ele quer o... Eu não fumo essas coisas de narguilha, então eu não entendo. Da essência. Então aí você faz um cardápio de comida e fumo depois, entendeu? De cigarro, Nossa, cara, é maluco, Mas a gente vai fazer... é barato, né, cara? Tatuapé é demais. Que não conhece ali, ou não é próximo da região, mas isso vale a pena um dia você tirar para ir. Bom. Especialmente um dia aí, fim de tarde, né? Na hora do happy hour. Tem de bar, restaurante. 2 em cada esquina. É verdade. 4 em cada esquina, no quadrilátero. A gente tem uma gente que a gente vai sempre ali, pessoal da Belts ali, 4 esquinas. As 4 tem bar agora. Agora preencheram uma outra esquina. Ali é barato ali, cara, para todos os gostos, dá para você diversificar. Tudo quanto é tipo de comida. Exato, né? É muito bom. E como ficou um bairro assim muito conhecido por conta de MC, jogador, inclusive eles mesmos são proprietários de alguns lá do bairro. Então assim, a gente atende alguns lá. Então assim, o pessoal, cara, a imaginação deles vai bem longe para cardápio. A gente tem que acompanhar, tem que ter equipamento que consegue fazer essa pensar e materializar, então a gente tem que estar bem preparado para isso daí, cara. Mais um servicinho bem legal aí da RB, em alta, né, e que eles têm muita expertise e know-how. Vale a pena você consultar aí o Rodrigo e a turma lá da RB. Vamos falar de lacre, Sérgio? Lacre também a gente acabou não falando no primeiro bloco. Lacre é legal, hein? O que você pode atualizar para o pessoal aí? O lacre é legal. Tem aquele cliente que precisa, não tem, nem sabe o porquê? Tem. Claro que tem. A gente está falando do Tatuapé, por exemplo. Tatuapé, falando de cardápio, né? Centro gastronômico. Quando se fala em gastronomia, um dos maiores centros de São Paulo é o Tatuapé, né? E sendo um dos maiores centros de São Paulo, é um dos maiores do Brasil, consequentemente da América do Sul, né? Então, centro é ali. Então, quando você fala de lacre, de segurança, você está falando de segurança, você está falando de inviolabilidade, né? Você não quer que o seu produto, que você esteja comprando, que você esteja vendendo, né, tenha sido contaminado ou alguém tenha mexido. Então, quem compra quer que o material saia de quem fabricou até o destinatário incólume, né? Sem que ninguém tenha mexido. Então o pessoal faz um lacre. É um adesivo que vai fechar a embalagem, né? Quer seja um disco de pizza, né? A bandeja de pizza, vai fechar uma caixa, né? Vai fechar um pacote. E quando você fala de lacre de segurança, é uma tira retangular, adesivada, onde você pode fazer microcortes nela, que quando você adesiva e a pessoa tenta remover, ela vai romper. E se romper, tem lá o texto: se estiver violado, não consuma ou não faça uso. Ou seja, você protege o seu produto. Importantíssimo, né? E tem muitos tipos de lacre. E o pessoal faz questão de tê-los em suas embalagens, né? Então você tem o lacre, você tem a função dele e você tem o lacre personalizado. Você pode pôr o teu logo no lacre. Não custa nada para a gente colocar o seu logo no lacre. Um lacre com uma cor impressão, com o seu logo ou sem o seu logo, é o mesmo preço. Então é muito melhor você personalizar
Claro. Né? Que dá sua cara ao produto do que sem nada. E o atendimento de vocês é igual o de rótulo. É pro pequeno, pro médio, pro grande. Sim. Ao gosto do freguês. Sim, já que estamos falando de restaurante aí. E a gente tem equipamento para isso, né? A gente tem equipamento para atender pequenas, grandes e médias tiragens, né? Você pode vender 1 milhão, né, de lacre, quando você pode vender centenas. Mas a gente está falando no quadrilátero, ali na esquina, onde tem 4 restaurantes, onde eles fazem uso de embalagens, e todos eles podem ter lacres personalizados em suas embalagens. É só bater lá que a gente faz. Precisou de lacre RB digital. Hein? Fácil. É tipo de serviço que eles têm muito conhecimento e são campeões aí no mercado também. Certo? Vende bem, vende mal, né? Você venderia melhor, hein, Sérgio? Chama a galera lá pra... Pensou em lacre, pensou em RB faz digital. Digital e print. Chamativo, slogan. De bate pronto. Quer lacrar? Quer lacrar? Sai da internet, cara. Vem cá. Vem lacrar, Vem cá. Muito legal. Cheio de lacradora aí. Vem lacrar. Hoje tá na moda essa palavra, né? Quer lacrar? Vem cá. É isso aí. A Vitória tá do outro lado do vídeo, ela tá lá com o fonezinho, ela não tá nem sabendo o que a gente tá falando, que ela tá com fone, concentração, mas ela tá rindo. Da gente rindo. Acho que é a energia, né? Que exatamente. Nós vendemos lá pra fora. Exatamente. Quando a gente dá um tchauzinho, ela não vai nem perceber. Não. Tá perdendo? Vocês não vão conseguir ver, né? Mas a Vitória, ela tá lá. Aliás, ela que vai fazer os cortes aqui e tudo, tá lá. Mas ela tá compenetrada em outra coisa lá. Exatamente. Bom, vamos seguir, Rodrigo. Vamos falar também de um outro criativo importantíssimo que vocês fazem, são os banners, cara, para tudo hoje, né? Sim. Eu sei que vocês têm vários clientes também, pensando em Tatuapé, a gente falou de um centro gastronômico, né? Mas coligado com a gastronomia, você tem uma série de outras lojas de roupa, você tem salão de beleza, Exato. você tem, perfumarias, pensa é um shopping o Tatuapé, né? Exato. E tem o shopping também lá, E tem o shopping que a gente já atendeu alguns shoppings fazendo umas lonas gigantescas aí de... Lindo. Eles chamam de vitrine fake, que faz toda a roupa, tudo uma coleção nova, às vezes tem um espaço ocioso na loja, para montar manequim, tudo, ele faz uma lona com uma qualidade boa de impressão, uma resolução boa de imagem e faz a vitrine fake. Mas falando de lona, hoje é um serviço bem antigo, né? Você fala lona, tem gente que lembra lona de caminhão, sei lá, né? Mas assim, quando a gente fala impressão de lona, hoje tem muitos tipos de lona. Tem aquela lona promocional, que é para um evento que vai ter 3, 4 dias e joga fora, e tem lona que você faz uma impressão que ela é sem trama, que é aquela lona bem lisinha, parece um papel, que dá uma definição gigantesca. Lona que você fala é a mídia, o material. É o banner, né? O banner. Aquele que tem ilhosa ou não? Isso, ilhosa, madeira, enfim. Essa é uma lona. Isso é uma lona. Então, assim, o que a gente faz bastante hoje? Hoje todo mundo quer usar o Instagram para divulgar. Aí o pessoal fala, vou fazer a minha parede instagramável, que é para pôr um produto e tirar foto. E normalmente é lona. A gente usa uma lona fosca para não dar brilho por conta da luz. Que é o backdrop. O backdrop, exatamente. Mais conhecido como backdrop. Então, assim... Vocês chamam de instagramável hoje? Backdrop, mas bonito, assim... Ambiente instagramável. Porque quando a pessoa fala, eu quero uma parede instagramável, a gente já tem uma noção do que ela quer, entendeu? Às vezes, Legal. Por exemplo, tem gente que usa muito aquele... backdrop de jogador dando entrevista. Um logo, positivo, um negativo, um logo fundo branco, um logo fundo preto, faz essa jogada aí. Onde passa os atores em Hollywood, tem um backdrop atrás. Isso daí, cara, é isso daí. Então, assim, hoje a pessoa faz muito isso, por exemplo, loja de roupa. Hoje o pessoal pega influencer e tal, tem para tirar foto e tira na frente dessa parede instagramável, então sai bastante. E aí a gente também tem a parte da estrutura, a estrutura é desmontável, então hoje é muito mais fácil a pessoa... Acontece muito da pessoa ter essa parede na loja, só que ela vai num evento. Então ela monta no evento, usa lá 2, 3, 4 dias, uma tarde, e depois volta para a loja. Então é muito mais ágil hoje essa parte de lona. E muito mais prático. Tem os banner roll-up. Quem é do ramo fala, nossa, isso daí não é tão novidade, mas pro cliente final, você leva ele numa sacolinha. Põe lá, levantou, colocou. Um tripézinho. Exatamente, usa o tripé, lindo, bonito, discreto, para uso interno,
Uma finalização de algum evento, de uma loja, sai bastante. Inclusive tem um cliente nosso lá no Tatuapé que é tabacaria. E ele faz muito evento, que ele fez na Fórmula 1 ano passado. Ele rodou alguns para identificar lá o espaço dele. Só que assim, ele falou, cara, eu vou fazer, mas eu vou usar... Depois você troca a lona, você faz para outro tema. Então, assim, é muito versátil o negócio. Então, a gente roda bastante. Também lá no Tatuapé, falando essa parte de lona, tem muito, como é que fala? Buffet de festa. Então, sempre tá rodando uma lona com a foto do aniversariante. Então, assim, que a pessoa leva e fica de decoração no quarto depois. Pra não ser minha filha vai fazer 14 anos. Você tem 14. Eu tenho 14 guardado. Então tem 13. Vai fazer 14. Vai fazer 14, tenho 13. Tá tudo guardado. Eu falo pra... A não ser que você comemorou o mêsversário. Aí já muda. Não, aí já muda. Mas lá fica tudo guardado. Então acho que deve ter muita gente que faz isso, né? Eu não... Fez o chá revelação, você tem mais também. Tem mais. Tem tudo guardado. Então sai bastante, cara. Sai bastante. Isso daí essa parte de lona aí é algo muito, muito usado hoje, cara. Muito, bem bacana mesmo, cara. Bem bacana. O da tabacaria, sabe o que tá escrito no da tabacaria? Proibido fumar. Exato. Ai, caramba. Muito bom. Que hoje tá bem limitado, né? O pessoal que vende, assim, tá bem limitado, mas sai bem bacana. Não sei se você falou, eu não percebi, mas você tinha comentado que salão de beleza usa para fazer imagem de, sei lá, de uma mulher com cabelo. Isso. E a cliente chega com aquele cabelo ali. Exatamente. Então, assim, no salão... Também tem essa opção. Tem também essa opção. Que nem voltamos assim, a gente atende Brasil todo, mas a gente fala muito específico do bairro, porque é onde é nosso local ali, que a gente tá, nosso QG. Legal. E ali, além de ser o Tatuapé um bairro muito gastronômico, tem muito salão de beleza. Muito, muito, muito. Então, hoje em dia, o que acontece? Como é um ambiente para mulherada, tem que estar sempre mudando. É um corte, é um penteado que tá na moda. Antigamente o pessoal, até meu nome é por causa de uma novela. Então, às vezes a pessoa olha um penteado da novela. Aquilo lá tá em alta. E aí, a dona do salão, a pessoa que cuida, ela precisa divulgar isso. Então, ela faz uma lona, ou ela tem salão lá no bairro que troca todo o ambiente a cada 3, 4, 5 meses, troca tudo. Para poder dar esse ar novo no ambiente lá. Então, a gente roda bastante, cara, bastante mesmo. E assim, é algo que não para, né? Então sempre vai ter algo novo, sempre vai Cíclico, ter né? Exatamente. E muda também, né? Amanhã ou depois aparece alguma outra puxando para algum tipo de modismo. E é o que a gente fala, né? Às vezes a pessoa, que nem a mulherada, ela quer um corte, quer um cabelo, ela não sabe. Putz, é esse aqui. Então, por isso que tem que estar sempre trocando, mudando. É infinito, cara. Não termina. O meu é assim por causa disso. Eu chego lá, eu falo... Não tem como. Tupetão, lindo. O meu também, né? 15 anos do mesmo jeito, eu não falo nada. Eu sento lá e ele já até sabe. Minha antiga aí. A diferença é que vai ficando um pouquinho mais branco agora, né? No meu caso é aqui. Essa era pior. Muito bom. Sérgio, vamos falar daquela máquina digital que você tem lá. Você tinha falado da Flexo, que tinha o... Qual é o nome? Capacitor de fluxo. Vai fazer uma viagem com o DeLorean. Essa máquina flexográfica, ela só produzia pra gente grandes quantidades de rótulo. Então, só para você ter uma ideia, para você fazer rótulo ali, você tem que fazer clichê. Cada cor de impressão, por exemplo, aqui da xícara tem 4 cores, amarelo, magenta, sem preto. Se eu tivesse que fazer imprimir esse rótulo na máquina flexográfica, eu teria que fazer 4 placas de clichês, 4, ainda teria que fazer uma faca para poder fazer o recorte especial desse rótulo. Então você pega uma faca hoje, exemplo, custa R$800, mais 4 placas de clichê que eu vou pagar mais 250, R$1.050 seria que o cliente ele teria que pagar no mínimo de custo para eu poder fazer isso. 1.050 ele vai fazer, eu quero fazer 100 rótulos, 1.050, sem contar outras coisas. Então a partida já é daí. Mas fica caro, é caro. Como se fosse um molde, né? Só a plaquinha de molde ali. É uma paulada. Mas quando você fala de 100 mil rótulos, você divide 1.050. Tudo bem, ficou R$1 ali. Acabou, bobagem. Aí que é o custo-benefício. Você faz grandes tiragens na máquina Flexo, bacana. Ao fazer pequena, aonde você vai colocar o custo de faca e clichê e outras coisas mais, né? Aí apareceu a necessidade de comprar esse equipamento digital. Equipamento digital, você não precisa de clichê, e você compra uma máquina adjunta, que é de corte,
que você não precisa comprar faca. Então você programa o corte e ela faz o corte que você quiser, do tamanho que você quiser. Então você primeiro imprime, sai, bobina, sai e corta do tamanho que você quer, o formato que você quiser, revisa e entrega para o cliente. Então você consegue fazer nessa máquina aí, com uma qualidade HD 4K, né, porque a impressão é a laser, qualquer arte que você quiser. O que é legal nessa máquina? É que você consegue imprimir nela em substratos que eu uso na máquina Flexo. Isso significa que a mesma necessidade que o cliente tem de rotulagem e que é satisfeita pelo processo flexográfico, ele também é satisfeito pelo processo digital. Essa máquina bobina. A gente fala bobina porque tem muito cliente que quer receber os rótulos dele em bobina para aplicação automatizada, sabe? Então, quando eu falo que usa o mesmo material de um para outro, qual é a vantagem? O cliente chega lá na empresa e fala, eu quero um material transparente com uma impressão em branco. Você faz? Eu faço. Eu quero um material metálico, sabe? Eu quero algumas partes só metálicas e outras não, sabe? Destaque. Eu quero aqui no RB que esse amarelo ele seja metálico e as demais cores não. Você consegue fazer? Consigo. Eu quero imprimir num BOPP branco, quero imprimir num papel, quero fazer o lacre. Porque o papel, quando você faz um lacre, você tem que fazer um material mais frágil, que quando você vai remover, ele se parta com facilidade. Você faz papel imprime papel couché? Imprimo. Então você imprime variedades de substratos. Isso atende à demanda de agências de publicidade, né, que aparece com um rótulo de diagramação complicada. Você faço. Que tipo de acabamento você faz nessa máquina? Além desse que eu estou falando, você consegue colocar uma laminação, brilho, fosca. Então você tem uma impressão aqui e você quer ela com alto brilho. Eu posso colocar uma blindagem, um filme com brilho aqui em cima. Alto brilho. Eu posso colocar uma laminação fosca. O que significa isso? Você vai ter uma impressão, em cima dela um filme que vai te dar uma aparência premium, soft touch, é um toque macio. Ela fica com uma aparência aveludada. O cliente olha isso, fica louco. Gosta, porque dá para ele a elegância que ele precisa para o rótulo que ele quer exibir com a marca do seu produto. Então fala, você tem tudo isso num equipamento e pode me entregar poucas tiragens? Nós temos. Mas qual é o mínimo? A gente estava falando de quantidade mínima. Os clientes eles têm tanto trauma de exigirem dele um mínimo de compra de 5, 10 mil, que falou, eu não consigo comprar muito. Qual o seu mínimo? A pergunta é, qual o seu mínimo? Fala, meu mínimo é a sua necessidade. A gente faz o que você precisa. Porque tem gente que é obrigada a comprar 1.000 e só vai usar 100 e 900 joga fora. Exatamente. Pô, eu não preciso disso, mas eu já quero, porque você vendeu muito bem esse peixe aí. Eu gostei de ver, Sérgio. Eu vou fazer com a tua imagem, menino. Aí vai valorizar mais. Aí o preço vai cair. Vai cair. Vai ser de amostra. Mas fica a dica, de repente essa aplicação é útil para você, para o seu negócio, e você nem sabe que está pagando mais porque o local onde você utiliza está com equipamento defasado, né? Sim. Que é um equipamento de última geração. E às vezes você até por estar um equipamento defasado não tem essas opções aí, né? Da metalização, do material mais aveludado. Então, equipamento moderno também te dá novas formas. Vendi bem também, Sérgio. Obrigado. Você gostou ou não? Vai ter seu cachê. Então tá bom. É isso aí. Comissão, hein? Vamos falar da comissão depois. Né? Cara, pra gente fechar o nosso programa aqui, eu acho que talvez... Não foi de propósito, foi sem querer. Mas ficou a adesivação de ambiente, cara, por último. Isso é maravilhoso. Adesivação ou adesivamento? Tanto faz? Adesivação. Adesivação é mais bonitinho, né? Viu que eu demorei pra falar? Falei agora, né? O nosso microprocessador aqui, que é de geração antiga. Tipo do Homer Simpson, macaquinho. Isso aí. Ele demorou um pouquinho. A adesivação de ambiente, cara, isso é um espetáculo, é muito legal. Você transforma lugares, cenários, empresas e até domicílio, né? Por que não? Tem um quarto lá, tá vindo um bebê aí, né? Olha aí, ó. Exatamente. O que acontece hoje?
A adesivação, ela substitui muito a parte de pintura. Tendo um ambiente liso, uma superfície boa para trabalhar, lógico, não pode ter uma umidade. Quando o cliente nos procura, muitas vezes a gente faz uma visita no local. Porque às vezes o cliente chega, eu quero fazer. Aí você chega lá, é um grafiato na parede. Não rola. Então a gente faz toda essa orientação para deixar o ambiente preparado. Feito isso, o que é legal da adesivação de ambiente? A personalização, o céu limite. Antigamente não tinha esse potencial. Então você tinha que pegar um rapaz para pintar, não ficava legal. Então hoje o cliente, ele pensa, a gente faz. Lá na nossa nova loja, a gente está fazendo algo muito, muito bacana. Vai ser um portfólio na parede que a gente vai fazer. Isso que é muito legal. O que a gente pegou também, foi mais no ano passado. Esse ano estava muito na moda. O que é engraçado, parece que são épocas. A gente pegou para fazer adesivação de brinquedoteca. Cara, foi umas 12 na sequência. Cara, parece que um tá falando pro outro. Vamos fazer brinquedoteca. A gente fez um monte de condomínio. Outra que a gente fez também e personalizou. O condomínio atualizou o seu layout. A gente pegou aquilo que eles mandaram pra gente. Eles mandaram um croquis no Word. Algo assim que a gente tava falando, né? Algo bem, bem simples. A gente tem o pessoal lá que faz arte. Pegamos a ideia e apresentamos. O pessoal falou, dá pra fazer isso? Dá. Um arco-íris. A gente dividiu a brinquedoteca. Tinha uma... de menino e menina, então a divisão era um arco-íris no teto, maravilhoso, cara. Então, assim, essa parte é muito boa. E quando o cliente solicita isso, a gente coloca as opções, às vezes vira um trevo a cabeça do cliente, fala, cara, mas agora eu tô confuso, é muita opção. Então, assim, essa parte de adesivação é muito legal, porque você personaliza desde a grande empresa, que nem você falou, a gente já fez quarto de bebê. Vai vir um bebê, hoje em dia tem chá revelação, mas tem gente que não quer saber. Eu quero saber quando nascer. Então a gente faz uma cor neutra, uma cor bem clean para poder receber o bebê ou aquilo que a necessidade do cliente. Então é algo muito, muito legal. O que a gente fez também bastante no ano passado, que a gente adesivou. A gente fez academia de uma rede que fez com a gente 4 inaugurações, a gente fez tudo personalizado. Cara, e hoje em dia o pessoal segue muita linha de estúdio, né? Então você tem que fazer alguns ambientes mais escuros, tal. Então, com o adesivo, você faz aquilo que a necessidade do cliente. O céu é o limite, né? Exatamente, o céu é o limite. Então, é algo muito em alta hoje. Muito em alta você fazer essa adesivação. Cansou, 1 ano, 2 anos, vai lá e troca de novo, muda. E troca de novo. Isso é muito legal. É vantagem. E hoje, você não precisa nem remover. Tem um adesivo blockout, que é a cola preta. Você põe por cima. Teve um cliente nosso que, antes de conhecer, ele sempre arrancava tudo. Aí tinha que tratar a parede, porque depois a cola adere muito. Não precisa não. Não, por quê? Vamos lá, vamos colocar o blockout. Coloca por cima, acabou, cara. Tá tudo feito, sai mais barato. Muito mais prático. E você vai colocando por cima e vai deixando a cara do cliente da forma que ele precisa. Muito bacana. Vocês fizeram a Rádio Coringão também, né? A adesivação também. Bem lembrado, Rádio Coringão, inclusive. Você gostou em particular de fazer, Nossa, né? É maravilhosa, né? O Sérgio teve que imprimir isso daí, mas contra gosto, né? Exatamente. Inclusive, eles são bem próximos da atual loja. Da nova loja vai ser quase parede com parede, cara. E aí o rapaz foi lá, mostrou o projeto e foi uma oportunidade. Além de eu gostar muito do Coringão, né? Aí a gente apresentou tudo e foi um projeto que a gente fez, além de poder mostrar o nosso trabalho, foi algo surreal. Teve um evento lá na reinauguração da rádio. Quando a gente mostrou o layout, o pessoal chorou, cara. Foi legal. O pessoal chorou, cara. Falou, não é possível que vocês vão fazer. Vamos fazer. E o legal é que a gente faz tudo isso, antes de fazer qualquer ambiente, tem que fazer um mock-up. Fazer a parede, mostrar. Então a gente faz tudo 3D para mostrar pro cliente. Já se emociona no 3D, né? Quando ele vê pronto, meu Deus. É surreal. Fica muito legal. E brincadeiras à parte, time, a gente também já fez a adesivação no camarote do São Paulo. Teve um evento lá no estádio do Morumbi. No estádio do Morumbi. Teve um problema lá. O rapaz que nos contatou, ele prestava... Foi pro São Paulo ou foi para alguma terceirizada? Foi uma terceirizada. Que usa o camarote. Usa o camarote. Tinha uma parede lá toda adesivada com patrocinador.
Ele me explicou meio por cima, mas foram fazer uma pintura lá, uma reforma, Aí detonaram. você chamou o São Paulino, o melhor que você conhece, tá do seu lado. Aí o Que é o Sérgio Sérgio. deu as melhores ideias aí pra fazer o... E aí a gente pegou e tinha acontecido, e eles tinham um prazo de 48 horas pra trocar tudo, senão eles iam ser multados. Foi aquilo que a gente falou do prazo. Então eu falei, Exato. ele entrou em contato e falou, você consegue atender? O que você precisa? Ele mandou, a gente até melhorou a arte dele, deu uma modernizada, ele pegou a autorização tudo assim, a toque de caixa. Rodamos o material, o instalador ele começou a fazer a instalação 6 da tarde. Terminou 3 da manhã. Para no outro dia tá instalado. Então foi Diga algo uma coisa, bem legal. No da Rádio Coringão ele não opinou, não, né? Vocês fizeram... Não, tá bom. eu não deixei. Essa é a parceria, né? Esse que é o... Você viu como que é? Não ia ficar bom. Democracia, né? A sociedade se completa, né? No do São Paulo ele não deu palpite, você falou Exato. e tá tudo certo. Exato. Como funciona E se melhor. aparecer alguém pra fazer do Palmeiras, temos o Alberto. Betão. Pronto. Que É vai isso. estar na nossa audiência aqui, que vai poder opinar. muito Exatamente. bem E a gente não tem dúvida que vai ficar muito bom. O importante é o cliente ficar satisfeito. Olha aí, ó, você palmeirense que tem alguma aplicação aí para usar escudo do Palmeiras. Eles estão precisando de um case aqui do Palmeiras, ó. Pronto. Fica aí, ó. Para fechar, fizeram bonito com o São Paulo, com o Corinthians e vai fazer bonito com o seu Palmeiras aí também. Pronto. Exato. Agora vai. Claro. Vai. Agora promete para eles, que não são vocês que vão pôr a mão, hein? Tem que ser o Alberto. Sim. Beto. Vai lá e vai colocar. Exatamente. Por certinho, ó. Ele vai validar a arte, ele vai validar um projeto. É isso aí. Bom, a gente tá chegando no final, eu falei que que eu nem combinei com vocês, não é nada, a gente combinou, né? Isso foi legal que a gente foi soltando aqui. Exato. O máximo que a gente fez, cara, vamos falar dos serviços da RB lá para satisfazer aí a curiosidade do público. Curiosidade minha, tá? Loja aberta, você tá lá, cara, aparece de tudo todo dia lá, né, Rodrigo? Todo dia. Conta um caos que você lembra pra gente aí, sei lá, alguma coisa que é legal que aconteceu, inusitado, um serviço que te pediram, sei lá. Tem alguma coisa? Teve uma que o cliente foi lá e aí ele queria fazer todo um trabalho de adesivação do bar, lá no Tatuapé. Cara, na hora que ele começou a mostrar, eu falei, sério mesmo que você vai fazer isso, cara? Os banheiros é tudo adesivado de pessoas peladas. É sério. Eu olhei assim, cara, eu falei, mas que público que vai lá? Ele falou. Ele trouxe esse mocap pra você? Ele trouxe. Pelados? Quando ele começou a abrir, eu falei, cara, eu não quero ver revista de mulher pelada, eu tô trabalhando, cara. Aí ele olhou e falou, não, cara, esse aqui é o meu projeto e tal. É um público alternativo que vai no bar. Aí eu olhei, e o mais legal é que a plotter fica perto do balcão. Imagina você imprimindo um monte de gente pelada. Tem que fechar a empresa. Cara, eu fiquei sem graça. mesmo? Foi o que eu fiz. Mas pelado? Pelado, assim? tudo. Desde quem tem Não tem nenhum. uma região íntima mais tratada, quanto quem é da época do Neandertal. Então era assustador. Caramba. Cara, assustador. E foi o que a gente, lá na loja vai empresa, vai família, vai criança, vai tudo. Tem que fazer de madrugada. Foi rodando. Você cobrou o valor adicional noturno. Aí a gente rodou, e tanto que a instalação também foi feita num horário alternativo, porque assim, tá lá hoje. Tá lá, já trocou 2 vezes, enfim. E quando ele vai, eu já até falo, me avisa com antecedência aí pra eu preparar o expediente noturno pra rodar, cara. Porque E deve ter ficado legal, né? Ficou surreal, cara. Muito legal, muito legal. Eu tenho certeza que quem tá em casa tá pensando, qual o endereço que eu quero ir lá ver? Esse é o tamanho real. Eu não vou falar o endereço porque, né, eu não perguntei pro cliente, mas é lá no Tatuapé, pertinho da loja. Vamos ver, ó. Provavelmente isso aqui a gente pode fazer um corte futuro e postar no Instagram da RB. Aliás, se você não segue, siga lá o Instagram da RB Digital e Print. E aí, de repente, junto com essa postagem, talvez sim, talvez não, porque acho que isso aqui vai pro ar de qualquer forma, pode ser que tá no descritivo aqui, ó, na descrição do vídeo, né? Exato. Pode ser que esteja o endereço do local para você tirar a sua curiosidade. E o local é bonito, ele é muito bonito, ele roda bastante material com a gente. O dono lá é uma pessoa sensacional. Mas é um bar do quê? Vamos começar a dar um spoiler pra galera. Um spoiler. Sei lá. Barzinho, um restaurante. Barzinho. Funciona mais à Estilo noite. botecão, mais Estilo mais Augusta. Mais Augusta. Mais Augusta, entendeu? O que seria o mais Augusta? Seria um bar mais... Mais de paquera, né? Acho que mais de azaração, um negócio assim. Eu tô falando aquilo que eu vi das fotos, porque
esse mundo não me pertence mais de barzinho e tudo mais. Nunca foi, né, Rodrigo? Ah, não, eu sou uma pessoa assim, abençoada. Mas brincadeiras à parte, é esse perfil. Então é o perfil do público entendi. que vai lá, solteiro, pessoas jovens, mas é diferente. Você vai no banheiro, você olha assim, fala, nossa, o que tá acontecendo? Essa história é legal, hein? Por isso que eu não esperava algo tão lá em cima, né? curioso. Não, quando... Lembra de algum? Você tem algum, Sérgio, ou não? Você tá mais ali, né? Fechadinho ali. O meu ambiente é mais fabril, né? É mais reservado. Dificilmente aparece algum. Chegou alguém pedindo alguma coisa estranha. Não, mas é legal quando aparece Ou alguém. te confundiu, chegou lá e falou: aqui não é a farmácia, não tem? Não teve, não. Mas já chegou. Aí você, lá. claro que sim, você quer. Porque é legal quando aparece um cliente lá com a dor de barriga, né, de rótula, a gente resolve na hora e ele sai satisfeito, né? As experiências são marcantes. Você pega um projeto de começo ao fim no balcão. Né, você leva para o teu equipamento, faz, cara, e ele já sai já sai com o produto debaixo do braço. E ele sai contente, pô, isso aí não há quem pague. Não tem, cara, não tem valor. Não há quem pague. Né? Então não é o valor financeiro em si, a satisfação do cliente. E é que você falou, né? Pô, dinheiro é importante, mas até essa partezinha aí, cara. Não, quando você resolve, satisfaz a necessidade. Você impactou a vida do cara, da pessoa. Exato. De alguma forma. Isso é legal pra caramba. É legal. E o que a gente também faz muito lá, a gente vai fazer até agora, álbum de recordação, festa de 15 anos. Então, teve uma cliente que ela chorou quando pegou. Cara, foi emocionante. É mesmo? Que era toda a história do álbum lá, acho que era bodas de ouro. Que eles estavam fazendo. 25 anos de casado, é isso? Acho que é 25. Não, prata é 25. Só que assim, eles não. Bodas de ouro é 50. Eles não tinham noção que eles precisavam. Aí a gente pegou e falou: não, a gente vai fazer o caderno, né, pra poder assinar e toda a história da vida deles. Cara, o casal foi lá pegar, eu tive que dar água. Porque eles começaram a chorar, cara. Falou: nossa, é isso aqui que a gente queria. E um book simples, digamos assim, de tamanho, mas. Legal. A história que tinha lá dentro foi algo que me emocionou. Então, essas coisas são bem legais. Aí você faz parte da história da pessoa. Falando nisso, você fez um trabalhinho pra mim, talvez você nem se lembre, acho que você vai se lembrar, que também foi emocionante pra mim, que foi um marcador de página em homenagem à minha mãe, que faleceu, lembra? Lembro. Que a gente fez até num prazinho rápido também, lembra? Lembra? Pra gente distribuir durante a missa de sétimo dia dela. Você fez, eu tenho com muito carinho, tenho uma tiragenzinha que eu guardei. Isso daí. Isso é legal, muito legal. Tem uma historinha legal também. O que aconteceu era... Eu tinha acabado de abrir. Era umas 6h30, tava lá mexendo nas coisas. Essa eu não te contei. Aí passou uma senhora com a filha dela, em idade escolar. E ela falou: moço, isso era quase 7 horas. Não era nem para estar aberto. Falei: moço, minha filha tem um trabalho para apresentar hoje na escola e eu preciso de umas folhas cor-de-rosa. Você tem aí? E você tinha acabado de me levar uns pacotes de folhas de diversas cores, azul, rosa. Eu fui lá, a senhora precisa de quanto? Ela falou: eu precisava comprar uma meia dúzia. Eu peguei meia dúzia, dei na mão dela. Eu: quanto que é? Ela falou: não é nada não. Ela pegou, levou, a minha fez o trabalho, beleza. Ela trabalha no mercado ali perto e toda vez que eu vou ao mercado, preciso fazer alguma coisa para a empresa, eu passo lá, eu vejo ela, olha, eu falo assim: que dia vocês salvaram minha vida, meu. Uma coisa tão simples, né, cara? Ela é grata. Você vê o Sérgio saindo com as frutas direto, né? Você tem que pegar uma cerveja gelada. O olho dela brilha, demonstrando gratidão por uma coisa que, sabe, não foi nada, mas para ela foi muito na ocasião. Que legal, essas histórias a gente tem, né? Talvez não lembre de algumas aí, mas é muito legal, né? Mas fala o pessoal nem buscar folha lá, que a gente não tem mais folha. Aí, ó, se estiver precisando de folha. Mas tem que ter um mercadinho com as frutas para retribuir depois. Sim, sim. Uai, cara. Dá certo, Tem que ter. Tem pitaia, tem fruta do conde. Nossa, aí já é meio chique. Aí funciona. Mas é assim, no nosso ramo, é muita coisa diferente que acontece. Então, assim, tem muita história. Essa me chamou a atenção, mas tem milhares, assim, da pessoa pegar uma tag, que nem se for uma lembrança e ficar emocionada. Guarda. Que a gente vai voltar aqui. Sim. Logo a gente vai voltar e você vai trazer mais histórias. Não vou contar todas hoje, não. Tá. Fechou? Fechou, já. Bora, então? Bora. Bora.
Curtiram? Obrigado aí, viu? Maravilhoso, hein? Começar pelo Sérgio agora, a despedida. Foi maravilhoso estar aqui. Valeu, Sérgio. Né? Poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, a nossa vivência nesse mundo tão legal que a gente ama tanto. A gente gosta muito do mundo gráfico, né? Eu, quando vou na unidade do Rodrigo, eu fico namorando as máquinas que ele tem lá. Quando ele vai lá na unidade, ele fica namorando as máquinas que tá lá. O olho brilha, porque a gente gosta. E ter a oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho da nossa vivência gráfica e nos colocarmos à disposição para poder atender a necessidade do cliente aqui, foi um privilégio muito grande. Muito. Obrigado. E quer dizer então que eu sou um personagem, Sérgio? Eu não sou esse aqui, cara, lá no dia a dia, cara? Você é um personagem real. Caramba. Um personagem real. Ah, tem um fictício real, você é da hora. Prepara a máquina lá que eu quero ir pro futuro, hein? Bora. Fechou? Prepara a máquina lá. Combinado. Boa. Rodrigão, valeu, cara. Obrigado aí. E parabéns, né, para vocês pelo negócio de muito trabalho e, consequentemente, muito sucesso. Agradeço, né, que nem o Sérgio falou, assim, poder contar um pouquinho da nossa história. Hoje a gente está tomando um corpo muito legal, mas teve muita pedra no caminho, não é fácil. Empreender no Brasil é algo assim, é difícil, né? Então a gente está conseguindo caminhar, isso é muito bom, e é o que a gente falou no começo. Dinheiro é importante para todo mundo, a gente precisa para viver, mas o que a gente faz lá é com muito amor, cara. É poder atender e realizar aquilo, a necessidade do cliente. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. Então, assim, fazer essa parte, quando você tá indo na RB, você tá procurando um parceiro comercial, mas você tá tratando com gente, com pessoas que entendem o seu lado, tanto financeiro, tanto de tudo. Então, isso daí que faz da gente ter o diferencial nosso, que é tratar todo mundo igual. A gente tem o atacarejo. Então, se a pessoa gastar 50 centavos, ela vai ser tratada igual um cliente de 10 mil reais, 20 mil reais. Então, assim, esse diferencial que é o que dá o prazer todo dia da gente trabalhar. Então, é maravilhoso poder compartilhar isso aí com todo mundo, cara. Muito bom. Rodrigão, valeu. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Até muito. A próxima e obrigado de novo agora ao vivo aqui pela tiragemzinha. E na volta já vai ter o projeto da esposa pronto. Eu quero Mas obrigado pela tiragemzinha lá que você fez pra minha mãe. Não me cobrou, né? Eu não esqueço. E agradeço mais uma vez. Imagina, a gente tá junto sempre. Valeu? Nós. Até a próxima, então. Valeu. Valeu. Abraço a todos aí. Até.